E aí, navegantes, como é que vocês estão? Fala pra mim como é que vocês estão nesse dia 22 de maio, sexta-feira. Mais uma semana tá indo e eu quero saber de vocês, como é que vocês estão? Fala pra mim. Tá tudo bem? Como é que foi a semana? Maravilhosa, cheia de bênçãos? Então, vamos lá para nossa dose diária de direção, a nossa 14ª dose diária de direção. Lembrando que a nossa dose diária é de segunda a sexta. E hoje da semana, né? Hoje é o último dia da semana da nossa live e a gente se encontra de novo na segunda-feira. Beleza? Então vamos lá para a nossa dose diária de direção. Então a nossa base de hoje está lá na 2 Coríntios, capítulo 8, não, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então vamos lá. Esse texto me faz uma reflexão assim bem grande nesses tempos de hoje, que acontece o quê, né? Muitas pessoas hoje querem semear e querem colher logo. Essa é a primeira reflexão que me leva. A segunda reflexão, além de querer semear logo, semeia pouco. Então vamos lá. A gente quer um resultado, mas a gente semeia pouco e quer um resultado logo. Ok? Se a gente quer um resultado maior, a gente tem que semear mais. Ok? A gente tem que semear mais e aguardar o tempo. Por quê? Dependendo do que a gente estiver semeando, eu não sei se você entende um pouco de plantio. Eu entendo um pouco, não muito, mas eu entendo um pouco. Eu posso te dizer. Vou te dar o exemplo do feijão, do milho e da castanha do Pará. Eu não sei se na sua região aí como é que você chama. De castanha do Pará ou castanha do Brasil. Aqui, como eu estou no Pará, eu chamo castanha do Pará. Beleza. Então, o feijão, a semente do feijão leva de 3 a 8 dias para ser semeado. Certo? Então, eu acredito que você já tenha feito um trabalho de escola onde você pegou o feijão e semeou ele no algodão. Levou para casa, semeou, abriu o broto. Beleza. Semeou rápido. Mas, ó, você teve uma semente do feijão. Eu acredito que você já deve ter feito essa experiência. E o milho? O milho também nasce rápido, de 4 a 7 dias. Você pode ver que o milho nasce até não na beira da calçada, né, mas na beira da rua, onde tem terra. Né? Você planta lá o milho e cresce aquele pé de milho. E as condições são adversas. Né? O milho você plantou no algodão e o milho você plantou, dando um exemplo, né, na terra árida, lá perto da cidade. Né? Beleza. E a castanha? A castanha, a semeadura da castanha não é muito fácil. Eu não sei se você já comeu uma castanha. Ela tem o ouriço, dentro do ouriço tem a castanha, e dentro daquela castanha tem o fruto da castanha. Então, como é que na floresta ela é semeada? Ela é semeada através de um animal chamado cutia e do macaco também. E o macaco ele quebra aquele ouriço e a cutia rói aquela castanha para ela comer, e aquela que ela não consegue comer, ou come pela metade, que fica por ali, aquela castanha começa a ser semeada. Né? Vai ali para o solo e começa a ser semeada. Então, o que, é que a gente pode observar? Cada semente tem um jeito de ser plantada. Existe uma técnica para ser plantada. Né? E essa da castanha dá muito mais trabalho. Se a gente quiser semear uma castanha do Pará, o que, que a gente tem que fazer para ela continuar, para continuar não, para ela semear mais rápido? A gente tem que cortar ela, abrir na metade dela, colocar na terra
e poder esperar ela semear. Ok. Então, o que eu quero te dizer isso? Que está lá na 2 Coríntios 9, 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então, eu não sei com que você, eu não sei com que você trabalha, eu não sei com que o que você faz, mas dependendo do que você quer viver na sua vida, você tem que escolher a semente certa para o tempo certo e a quantidade certa. E eu não sei a qual o seu objetivo, qual é o tamanho do seu objetivo. Eu posso falar aqui do meu, né? Que eu agora estou no digital e eu comecei a plantar no ano passado. No ano passado. Então eu comecei a produzir mais conteúdos em março do ano passado. Então foi um plantio devagar, devagar, devagar. Apesar de muita gente falar que o digital é mais fácil, é mais rápido. Não, tudo bem, pode ter até algumas pessoas que têm uma sorte, né, vamos dizer assim, entre aspas, da pessoa conseguir ter um resultado mais rápido. Beleza. Mas não foi o meu caso. Então, o que está acontecendo agora comigo? Agora que eu estou começando a colher os resultados do digital. Porque eu estou desde o início do ano, desde janeiro, focado. Por quê? Desde o início de março até julho do ano passado, eu estava no meu outro trabalho, então eu estava confortável. Então eu não precisava focar muito no digital. Aí depois que eu passei disso, aí eu tive que começar a focar. Então, eu fui começando a fazer, fui começando a plantar, não estava vendo os resultados e eu fui começando a me frustrar. Então, primeiro, a semeadura estava pouca. Então, o resultado também estava pouco. Então, eu parei. Fiquei de novembro até janeiro, mais ou menos, final de janeiro, né? Não, meados de janeiro, eu fiquei sem produzir conteúdo. Então, desde janeiro eu comecei a produzir conteúdo e postar todos os dias. Todos os dias. Então, se você plantar, semear com fartura, também colherá fartamente. Então, eu também dei um tempo, eu estava um mês sem postar e voltei agora a postar novamente. Então, agora eu estou começando a colher de novo os resultados. Então, o que eu quero te dizer isso? Eu estou dando o meu exemplo, mas pode ser o seu exemplo. Não sei aquilo que você tem que fazer na sua vida, não sei aquilo que você tem que desenvolver, os seus projetos que você está querendo colocar para frente. Eu não sei qual é a sua mensagem que você quer transmitir para o mundo, ou no seu trabalho, ou no seu lar, ou lá dentro da sua igreja, não sei. Mas eu só sei o seguinte: se você plantar pouco, se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear com fartura, você vai colher com fartura. Então, o que eu posso dizer para você? Você não pode ficar comparando o resultado do outro com o seu resultado. Porque, de repente, você está plantando milho. E para você ter um resultado, para você ter uma colheita de milho mais farta, você tem que plantar muito mais milho. Entende? Compreende o que eu digo? Se você for plantar castanha do Pará, o resultado já é outro. Então pode não ser a mesma quantidade de castanha que você tem que plantar para poder ter o resultado. Talvez, pode ser que você tenha que plantar menos castanhas ou para ter um resultado maior. Só estou dando um exemplo, né? Não é bem esse o caso. Mas hoje, aqui na minha região, tem muita plantação de soja e de milho. Então, é relativamente rápido a colheita, tanto da soja quanto do milho. Mas você vê vastas plantações de soja e de milho, né? Porque um período eles plantam soja e na safrinha, que eles chamam, eles plantam milho. Então, o quão assim é importante a gente saber como a gente vai plantar e o que a gente vai plantar. Entendeu? Para a gente poder saber realmente o que a gente quer, qual é o resultado que a gente quer ter. Beleza, se você está aqui no digital e quer um resultado
mais rápido, pode ter certeza, você vai ter que plantar muito mais. Muito mais. Então, se você trabalha de CLT, por exemplo, se você quer ter um resultado maior, pode ter certeza, você vai ter que semear em outro lugar. Porque se você está trabalhando em CLT, você tem uma pequena restrição ali de não poder fazer tudo aquilo que você está querendo. Mas eu posso te dizer, se você trabalha no CLT ainda, trabalhe de todo o coração. Porque diz um versículo também, um versículo bíblico, que se você trabalhe como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Então, se você está trabalhando no CLT ou trabalhando para você, trabalhe como se fosse para Ele. Porque muitas pessoas, nos seus trabalhos, têm Deus como seu sócio. Eu não sei se você já escutou essa fala. Não, que Deus é meu sócio. Mas eu digo para você o seguinte, que Deus não tem que ser o nosso sócio. Se ele for o nosso sócio, a gente tem que pensar em colocar ele em outro patamar. Porque Deus ele não é nosso sócio. Deus tem que ser o dono do negócio. A gente tem que ser só o administrador. Entende o que eu estou falando? Então, se você está trabalhando em CLT, a semeadura que você está fazendo lá é de um jeito. É pouco ainda. Então, para poder você semear mais, fora do seu horário de trabalho, você vai ter que semear para poder você colher com mais fartura. Entende? Então, se você trabalha por conta, se você é autônomo, se você tem a condição, né, de fazer algum tipo de trabalho pelo seu serviço, pelo seu produto que você tem, então aí que você vai ter que semear muito mais para poder você colher. Porque você não tem aquele salário fixo no final do seu trabalho. Apesar de que você tem que se pagar. Porque apesar de você ser o administrador do seu negócio, ser o dono do seu negócio, você tem que se pagar. Mas você tem que plantar mais. Então a colheita tem que ser mais farta. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Quais são os resultados que você está querendo na sua vida? Eu estou dando aqui um exemplo a respeito do trabalho. Mas a semeadura pode ser feita em outros lugares. De repente você quer levar a sua mensagem para mais pessoas, sem necessariamente ter que pagar por aquilo. Eu posso ter certeza, você vai ter que aumentar a sua exposição e vai ter que plantar mais. Vai ter que plantar mais. Por quê? Tem um outro versículo que está lá em Lucas 10, 2, 3, que fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então você pode observar que tem muita coisa para a gente fazer. Muita coisa para a gente fazer, principalmente se a gente quer ajudar as pessoas. Se a gente tem um objetivo e a gente tem um chamado e um propósito para auxiliar as pessoas. Então, se a gente tem esse chamado, a gente tem que plantar com mais fartura. Então, logicamente, se a gente tem que plantar com mais fartura, a gente tem que arrumar mais trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos. Porque se você tentar plantar um alqueire de terra na mão, você pode até fazer, mas vai demorar um bocado. Mas você plantar com uma máquina, botar a sua semente na terra, vai ser muito mais rápido, assim como a colheita. Então, você está fazendo o seu trabalho manualmente ou você está fazendo o seu trabalho já todo automatizado? Porque hoje a gente usa esse instrumento, como eu estou usando agora aqui, esse instrumento de live, né, do Instagram, para alcançar as pessoas. Para poder levar a mensagem também que eu carrego. Eu estou começando aqui com as doses diárias de direção. É claro que eu também não tenho só esse momento aqui. Esse momento é os momentos onde eu abro para todo mundo. Mas eu tenho também outros programas, outros produtos. Tenho o meu produto Desafio, que a turma está aberta, de direção interna. Tenho uma turma de uma mentoria chamada Mapa Interno, onde são 3 meses de acompanhamento, onde a gente está quase concluindo essa turma. Tenho o meu acompanhamento individual,
para quebra de bloqueios emocionais, de traumas, né, da pessoa sair daquele padrão repetitivo, que é chamado o despertar. E se você quiser conhecer, o link está na bio. Então, e eu estou fazendo essas lives aqui, de segunda a sexta, 7 e 7. Hoje, exclusivamente, começou às 18h30. Então, qual é a minha mensagem hoje para vocês? Se você quiser ter uma colheita mais farta, plante mais. Porque se você estiver plantando pouco, você também não pode reclamar daquilo que você está colhendo, da sua colheita que é pouca. Então, e outra coisa, você não pode olhar para a plantação do vizinho e achar que a plantação do vizinho é mais verde, porque você não sabe o que foi que o vizinho fez, não sabe qual foi o tempo que dedicou para a grama dele estar verde. Entende? Então você não sabe qual é o desafio que ele está enfrentando para ele estar aonde ele está. Então por isso que eu continuo repetindo, não se compara com ninguém. Não se compara. Apenas isso. Faz o seu trabalho. Começa a semear. Se você tem condição de automatizar a sua semeadura, automatiza. Vai em busca de recursos, vai em busca de gente, se conecta com outras pessoas que entendem mais daquilo que você está querendo fazer. Se você ainda não sabe, procura alguém que sabe. Mas se mexa. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E eu te convido a entrar também no link que está na bio, lá no meu grupo Central da Direção. Esse meu grupo é onde eu coloco lá as informações, onde eu divulgo o link da live de todos os dias, divulgo quais são os meus próximos passos que eu vou tomar aqui. Se você quiser, se está chegando agora e quiser continuar recebendo mais informações, conhecendo mais o que eu faço, entra aí no meu grupo Central da Direção, me acompanha, segue meu Instagram, dá uma curtida aqui na live, compartilha para essa live. E eu quero te dizer também que essas lives estão ficando salvas lá no YouTube. O meu canal do YouTube também é @eu-sou-Flávio-Araújo, assim como aqui no Instagram. Beleza? Então eu desejo de coração a todos uma boa noite, um ótimo final de semana, que seja um final de semana abençoado, que você possa, se for um tempo de descanso, descanse. Se for um tempo para você trabalhar, trabalhe, mas não se esqueça, tire um tempo para você também, para você descansar. Mas lembre da sua semeadura. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê segunda-feira. Que Deus abençoe a todos e um grande abraço. Fiquem com Deus.